Bendito o teu nome, Pai, por cada ovelha resgatada nesse Brasil e nos 5 continentes para a tua glória. Dê um aplauso ao Senhor dos nossos. Glória a Deus. Dê um abraço do seu irmão. Fala assim: a ceia é uma bênção de Deus, é um privilégio. Você pode sentar no nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmãos, você pode sentar no nome do Senhor Jesus de Nazaré com muita alegria. Eu vou pregar essa noite subordinado ao tema: a ceia do Senhor nos restaura. A ceia do Senhor, ela nos restaura. Quando Jesus, irmãos, ele estabeleceu a ceia, ele tinha como propósito restauração. E eu posso dizer, meus irmãos, que a coisa que Cristo gosta mais de fazer é restaurar pessoas. E ele veio restaurar a nossa comunhão com Deus. A pessoa mais especial deste planeta é Deus, porque tudo nasceu do seu coração. Foi Deus que quis enviar Jesus. Foi Deus que decidiu nos salvar. Foi Deus que decidiu ir atrás dos seres humanos. Deus, ele foi à procura de Adão, o responsável pelo lar. Depois ele foi falar com a esposa. Deus foi com a seu coração a fonte do amor. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos irmãos da cidade de Corinto, ele escreveu para restaurar os irmãos. Ele escreveu para que houvesse restauração nessa igreja. Então, quando nós comemoramos a ceia, entre tantas bênçãos que a ceia revela, o alvo de Deus é nos restaurar. Como se carros saem melhor do que chegamos, e se chegamos bons, que possamos sair com o coração batendo palmas para Deus. Porque nem sempre chegamos ruins aqui, mas às vezes chegamos ruins aqui e saímos melhores. Aleluia! Mas às vezes nós chegamos bem aqui e saímos batendo palmas com o coração, né? E é muito bom estar bem. Então, meus irmãos, eu posso dizer que Deus, Jesus e o Espírito Santo têm profunda alegria em nos restaurar, seja fisicamente, devido à saúde que precisamos, seja psicologicamente, devido à saúde que a nossa mente precisa, seja a nossa espiritualidade que precisa ser ajustada, consertada, lavada, restaurada. O propósito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, eles têm não só um propósito de restaurar, mas ele tem alegria profunda em nos ver bem. Porque quando ele nos restaura, é porque ele quer ver nosso bem. Irmãos, e Deus, como ninguém nesse planeta, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele é o mais interessado em te ver bem. Se não for incômodo, aperte a mão do seu irmão e fala assim: Deus, Jesus, o Espírito Santo te quer ver bem. Ele quer que você esteja bem espiritualmente. Ele quer que você esteja bem fisicamente. Ele quer que você esteja bem psicologicamente. Ele quer seu bem. Ele quer nos restaurar. E alguém já disse que o Espírito Santo é perito em restauração. Glória a Deus. Lá no livro de Gênesis diz que a terra estava sem forma e vazia. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E esse pairar sobre a face do abismo é como uma árvore que estava querendo trazer a restauração do caos que estava na terra. Que coisa linda, meus irmãos. Diz que estava um caos lá no abismo e o Espírito Santo pairava como uma árvore, né,
e que abre especial por cima desse abismo, porque o Espírito Santo estava querendo trazer restauração à terra que estava sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo tem mais prazer em restaurar pessoas do que terra, mas ele restaurou terra. O alvo dele, a alegria dele maior é restaurar a pessoa e torná-las habitação dele. Aleluia. Que, meus irmãos, eu sempre fico, a minha alma canta de alegria e as minhas lágrimas aqui já é de alegria em saber que a graça de Deus é tão grande em colocar em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo. Como disse um certo matuto, o Espírito Santo é coisa muito fina, quer dizer, especial, maravilhoso. É a terceira pessoa divina que Jesus mandou para ficar conosco. Mas Jesus também está conosco, Deus também está conosco, mas o Espírito Santo tem uma missão especial de cuidar de nós. Nós vemos, meus irmãos, nesse texto, caminhos para a restauração. Esse texto nos revela 3 caminhos para a restauração. Esse texto da ceia, esse texto clássico da ceia, nos revela 3 caminhos que nos leva para a restauração. O primeiro caminho que nos leva para a restauração, que esse texto nos mostra, está no versículo 24 do capítulo 11, que diz: e tendo dado graças. O primeiro caminho para a restauração que esse texto nos quer levar é o caminho da gratidão. Meus irmãos, gratidão tem um poder restaurador. Gratidão tem um poder renovador. Quando nós somos gratos, Deus se alegra, mas nós também somos restaurados. Esse é o caminho que Paulo revela que precisamos trilhar para sermos gratos. E ele usa a expressão "e tendo dado graça". Essa expressão é a expressão de Cristo. Cristo está mostrando o caminho que nos restaura, é a gratidão. A gratidão pelo seu corpo, a gratidão pelo seu sangue na cruz que nos salva. Jesus está agradecendo pelo seu corpo que foi partido por nós, que foi colocado no nosso lugar, o seu sangue. E ele frisa o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança tem um peso eterno. O sangue da nova aliança era um sangue transitório. Ainda sentia-se a culpa perturbando. Só a nova aliança que tira todo o peso de culpa. Porque o sangue de animais daquela aliança era só símbolo de remissão de pecado. Mas Hebreu diz que significava uma acusação perturbadora. Porque o perdão de fato só aconteceu no sangue de Jesus. É por isso que o escritor dos Hebreus diz que mostra a preciosidade, a elevação do sangue de Jesus. Por isso que Paulo escreveu: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo anula toda a condenação da culpa. Irmãos, a culpa é algo pesado demais para os sentimentos suportarem. A culpa é pesada demais para os olhos não se arrebentarem em lágrimas. A culpa é uma dor imensurável. Mas nós recebemos a declaração de inocentes. Como gosta de Carlos, aquele versículo de Colossenses, que a cédula que era bom para nós foi aniquilada, foi cravada na cruz. Meus irmãos, que nós possamos trilhar o caminho da gratidão. Davi, no Salmo 103, o clássico profundo, o Salmo 103, o salmo tão profundo, ele fala assim: bendize a minha alma ao Senhor. Ele convida a alma à gratidão ao Senhor. E ele fala assim: e tudo que é mim,
que eu quero dizer? Todas as células, toda parte do meu corpo possa agradecer o Senhor. Bendizer é agradecer o Senhor. E ele fala do benefício. O meu benefício é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades, sara todas as minhas enfermidades, me livra da morte e me coroa de graça e misericórdia. De sorte que a minha alma se renova como a águia. Irmãos, Davi está falando que a sua interioridade era renovada como aquela águia que está despenada e recebe pena nova. Isso Davi quer dizer, não somente a mente, mas todo o ser restaurado. A gratidão é um caminho que nos leva à restauração. Ora, o inverso, a ingratidão, é um caminho que nos leva à ruína. Mas nessa noite nós estamos aqui palmeando esse texto. O primeiro caminho para a restauração é a gratidão. Jesus disse: eu te agradeço, Deus. Ele ergueu, Jesus tem a postura de partir o pão e ia para cima dizendo assim: eu te agradeço. O caminho da restauração, o primeiro caminho da restauração é a gratidão. Eu lembro de rápidas palavras para dizer de um desenho animado, já falei isso aqui uma vez, eu me lembro agora, não está escrito aqui, de deixa eu ver se eu lembro, foi um leão marinho, que pediu para salvou um que estava preso, né? E ele com seu filhote pequeno, ele salvou esse leão marinho grande, gigantão. E a sua vida estava em perigo e precisava daqueles gigantes, leões marinhos, para bater até o gelo formar um bloco e ele sair. Mas o leão marinho que tinha sido salvo pelos pinguins, eles ficaram indiferentes. Sendo salvos, os pinguins salvaram aqueles gigantões, leões marinhos, e eles pediram socorro e eles ficaram indiferentes. Aí o filho falou assim: pai, vamos embora daqui, porque aqui não há gratidão. O que ele disse? Nós salvamos esses leões e eles não querem nos salvar. Isso é uma ingratidão. E quando aquele filhote pequeno disse isso, a consciência dos leões marinhos ardeu bastante. E eles reconheceram aquela palavra daquele divino pequeno que faltava: gratidão. Então, gratidão é uma recíproca por aquilo que você recebeu. Gratidão é uma devolução daquilo que você recebeu. E o que você recebeu? A salvação, o corpo e o sangue de Jesus. O caminho da revelação, o primeiro caminho é gratidão. O segundo caminho que nos conduz à restauração é lembrar intensamente de Jesus. A ceia tem esse propósito, meus irmãos, de nos fazer lembrar intensamente de Jesus. Que os nossos neurônios, que nossos cérebros estejam imbuídos, cheios da lembrança de Jesus. Faça agora o seu cérebro lembrar de Jesus. Lembre daquilo que você já leu, daquilo que você já ouviu. Tente imbuir a sua cabeça a lembrança de Jesus. Lembre do dia que ele tirou aquele peso condenatório de você. Lembrar, irmãos, aqui fala: em memória de mim. 11:25. Então Jesus está mostrando que o segundo caminho da restauração, através de Paulo, né, está mostrando que o segundo caminho da restauração é nos lembrar intensamente de Jesus.
Lembre-se da vida e da obra de Jesus. Lembrar-se da vida e da obra de Jesus produz em nós restauração, nos revigora, nos renova. Porque a vida e a obra de Jesus nos causa impacto. Você vê Jesus maravilhoso andando na Galileia, vendo na escrita, né? Lendo Jesus, onde Jesus chegava, a restauração chegava. Onde Jesus chegava, a vida de Deus chegava. Onde Jesus chegava, a luz de Deus brilhava. Onde Jesus chegava, a esperança chegava. Onde Jesus chegava, a derrota saía. Onde Jesus chegava, a doença saía. Onde Jesus chegava, o mal saía. Onde Jesus chegava, o diabo saía. Onde Jesus chegava, a alegria chegava. A tristeza fugia. Aonde Jesus chegava, a música de Deus chegava. A presença de Deus chegava. Onde Jesus chegava, o lugar transformava-se. Então lembre-se de Jesus. Lembre-se do dia em que Ele libertou você, lhe deu vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. Mas não é só vida física de viver, mas é aquela coisa gostosa de Deus dentro de nós. Porque Jesus sustenta a vida de todos. Os salvos e não salvos, ingratos ou não gratos, que creem em Deus ou não creem em Deus, que tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo, Ele sustenta a vida. Deus sustenta a vida através de Jesus. Lá, Paulo disse em Atenas, nele, que era um poeta, né, que falava isso, nele nos existimos, nele nos movemos. Mas muito mais que isso, é aquela coisa gostosa que dá sabor à vida. Essa vida, e não só isso, mas a libertação da escravidão do pecado. Não é somente vida de viver, mas é vida com sabor. Vida liberto da escravidão do pecado. Vida inclinada para Deus. Diga amém. Por isso que ele disse: eu vos dou vida e vida com abundância. Meus irmãos, Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo 2,8: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia. Paulo estava na aflição. Timóteo também estava abatido, porque seu pai da fé estava preso. Uma batalha muito grande. Timóteo não estava tão animado nesse segundo Timóteo. Aí Paulo, para animar Timóteo, fala assim: Timóteo, lembra-te de Jesus ressuscitado entre os mortos. Então Paulo quer dizer assim: olha, Timóteo, coloca na tua cabeça aí a lembrança de que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Pedro disse que era impossível que as ânsias da morte deixassem Jesus na sepultura. Então o que quer dizer? Que a morte ansiava deixar Jesus lá na sepultura. Mas disse que a ânsia da morte não conseguiu cumprir seu propósito, porque Jesus é mais forte do que a morte, é mais forte do que o inferno, é mais forte do que o diabo, é mais forte do que os demônios, é mais forte do que as batalhas internas e externas. Ele é mais forte. Aleluia. Lembra-te de Jesus ressuscitado ao terceiro dia. Enche essa cabecinha da lembrança aí. Terceiro dia, o anjo causou um terremoto. Está lá em Mateus, um terremoto causado pelo anjo celestial, e ele rompeu a pedra de muitas toneladas.
E Jesus veio a vida para nos dar a certeza dessa vida também. Terceiro e último caminho que nos leva à restauração é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui frisa o poder da morte de Jesus. Foi na morte de Jesus, lá em Colossenses, que Paulo diz que Jesus tirou o poder do diabo e dos demônios na sua morte, na cruz. Então Paulo diz que anunciar essa morte até que Ele venha, porque a morte de Jesus é a morte que nos trouxe a vida. Alguém já disse que Ele morreu nossa morte. Olha aí, Ele morreu nossa morte para vivermos sua vida. E é por isso que John Owen, um puritano lá do século XVII, ele escreveu um livro com o título A Morte da Morte na Morte de Cristo. É muito profundo esse título, meus irmãos. John Owen, puritano do século XVII, ele falou assim, escreveu um livro e colocou assim o título longo, né? Longo, né? A morte da morte na morte de Cristo. E essa morte é a escravidão do pecado. Quando Cristo morreu, matou nossa morte para vivermos sua vida. E tudo isso pela graça do Pai. Meus irmãos, quando anunciamos sua morte, que foi para nos dar a vida com Ele aqui, e eterna com Ele lá, e precisamos anunciar esta vida, ou precisamos anunciar essa morte sempre, relembrando que Ele veio, e isso nos restaura, nos dá grande força para prosseguir servindo ao Senhor com alegria. Meus irmãos, a certeza, a lembrança, o fato da volta de Jesus nos dá uma força para avançar. Não deixe morrer, não deixe esfriar essa certeza de que Cristo vai voltar. Toda a natureza está esperando. A natureza geme. A natureza implora, desejando que Jesus volte logo. Estava falando com um irmão lá em João Pessoa, ele contando as tribulações do seu trabalho pesado, e ele disse assim, que é o irmão da missionária André, disse que Jesus volte logo. Quantos anos nós aguardamos, mas nós aguardamos, mas enquanto Ele não vem, lembre-se, renove a certeza, acenda a certeza de que Ele pode vir a qualquer momento. Agora, isso dá força para prosseguir, servir o Senhor com alegria. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Diga para o seu irmão assim: trabalhe, avance, sirva com alegria, congregue, lê a palavra, ore, chore, trabalhe, sirva, ame, perdoe, ajude o próximo, faça o que puder.
Quando você abrir a boca, pessoas sendo restauradas, pessoas renovadas, pessoas que com alegria que o Espírito Santo coloca no seu coração. Quando eu levei a minha esposa um pé e cortar, chegou a enfermeira e disse: vai dar certo. Mas pensa que uma coisa boa, humanamente falando, coisa boa, deu certo. E deu certo. Use a sua boca para abençoar, para animar pessoas, porque você precisará do mesmo. Meus irmãos, há um hino da harpa que diz: nossa esperança é sua vida. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Vem a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã. Pedro disse que devemos apressar o dia de Deus. Mas quando eu prego isso, sabe, irmãos, eu fico com uma vontade tão grande que Jesus volte logo para cessar toda essa carnificina que invadiu os 5 continentes. Eu quero aplicar essa mensagem para terminar agora. Que sejamos mais gratos a Deus pelo seu imensurável amor. Que sejamos mais gratos a Deus por seu imensurável amor. Seu inedível amor. Seu assombroso amor. O maior dom é o amor. Podemos falar línguas de todos os dons manifestados, mas o amor é maior. Amém. Que Deus nos ajude a sermos mais gratos pelo amor de Deus. Amém. Aleluia. A maior expressão do amor de Deus não é na criação, e já é. Eu falei a maior expressão, porque a criação já mostra o amor de Deus. As flores, né, o sol, a lua, as estrelas, o oxigênio, a comida. Mas a maior expressão do amor de Deus é ter trazido Cristo para morrer em nosso lugar. Aleluia! Glória a Deus! Paulo disse que ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito em nosso lugar. O amor de Deus é imensurável. Sejamos mais gratos. Segunda aplicação: precisamos lembrar diária e intensamente de Jesus. Precisamos lembrar cotidianamente de Jesus. Esperamos restaurar. Que você saia daqui tão certeza que a sua memória foi aguçada, que amanhã, quando acordarmos, como diz Fernandinho Marco, eu gosto desse nome, não tem conhecido, né? Ele fala assim: eu vou amanhecer, e quando chegar o sol, vamos
misericórdia se renovaram. Eu começo a canção. Você amanhecer amanhã. Lembre-se de Jesus. Pensamento. E você vai ser. Amém. Deus é fiel, glória. Terceira e última aplicação. Que a esperança da volta do nosso Senhor Jesus esteja sempre acesa em nossas vidas. Não deixe essa esperança diminuir a intensidade da luz, que fique acesa a esperança da volta de Jesus. São mais de 1800 vezes que na Bíblia fala da volta de Jesus. Porque Deus quer que a minha, a tua, as nossas memórias estejam bem acesas e que Ele não deixe morrer. Seu coração marca quando fala assim: Maranatha, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Dê um aplauso. Por favor. Ô glória. Ô glória gostosa aí. Fique de pé. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você foi restaurado. Ou foi melhorado do que chegou aqui. Glória a Deus por isso. Bendito o nome do Senhor para sempre. Eu quero lhe dar um minuto para você agradecer a Deus pela essa oportunidade que estamos aqui de estrear, pela graça do Senhor. Sei que você já certamente já tem pedido perdão, dizendo: Senhor, misericórdia, Senhor, pelos meus pecados, purifica. Você já fez isso. Pai querido, agora estamos, ó Deus, na oportunidade de degustar a ceia do Senhor. Perdoa nossos pecados por palavras, por ações, por omissões, e nos transforma para sermos melhores para a tua glória. Tenho certeza que teu Espírito Santo, através da glória do louvor, através da glória da palavra, nós fomos transformados esta noite. Fomos transformados por tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, Senhor. Eu quero chamar o diácono Geraldo. Diácono está aí, né? Diácono Geraldo, em nome do Senhor Jesus. Ali a camisa 13. Vamos escalar esses dois hoje no Senhor. Vamos cear. Irmãos, quem está alegre, bata a palma. Glória a Deus, Senhor.